Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cacau Pernambuco e estamos aqui no podcast Inominados. O Inominados é uma iniciativa da ONG Sentinelas, que tem por objetivo a educação de alunos para o pré-ENEM e a formação cidadã. O tema de hoje é um tema que aconteceu há pouco tempo aqui em Pernambuco, né, onde teve um conflito entre os barraqueiros, né, e os turistas, né, sobre as questões do aluguel de cadeiras de praia, enfim. E aí a gente está aqui para discutir com os juristas Thomas, com a jurista também Mariana, com a pedagoga Flávia, para poder debater esse tema. Bem, eu queria começar com Thomas, porque Thomas, enfim, é o jurista que mais, digamos, desenrolado nesse aspecto. E, Thomas, para você aí, quem é que está certo? Os barraqueiros, os turistas? Quais são os interesses aí que estão em jogo? Na sua opinião, quem é que está certo nessa história? Oi, Cacau, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, a gente pode analisar isso em diversos prismas, né? O primeiro prisma é o da lei, porque não adianta a gente falar de moral, não adianta a gente falar de filosofia, não adianta... No final das contas, o que vai importar e o que vai se impor é o que diz a lei. E do ponto de vista legal, os barraqueiros eles estão incorrendo, pelos relatos que a gente escuta, em erros gravíssimos. Né? Então a gente tem cobranças sendo feitas que podem configurar a venda casada, né? Que era para você poder usar a barraca, tem uma consumação mínima, senão você paga. Então, assim, tem uma questão de venda casada. Além disso, a gente tem uma ocupação desordenada do espaço público, privatizando uma área que, quer queira, quer não, é considerada ainda formalmente é uma área pública e nem pode ser privatizada, porque não tem como privatizar a área de praia, a pera da praia, aquela faixa de areia. E assim, além disso, a gente tem a forma como essas pessoas têm resolvido essas questões junto aos clientes, que é partindo efetivamente para a agressão física. Imaginemos que fossem clientes que não quisessem pagar e estivessem errados ao não querer pagar. Ainda assim, a forma como os barraqueiros estavam querendo resolver isso, que é descendo sarrafo na galera, estava equivocada. Isso, inclusive, é um crime que a gente chama de uso arbitrário das próprias razões. O que é esse crime? Mesmo que você esteja certo, quando você, ao invés de chamar as autoridades, você resolve tirar satisfação com as suas mãos, é o uso arbitrário das próprias razões. Então, assim, isso tem uma série de equívocos em diversas camadas que a gente consegue perceber a partir dos barraqueiros. Né? E como são, e não só aqui em Pernambuco, inclusive, começaram a aparecer casos, eu acredito, no Rio de Janeiro, em vários outros locais assim turísticos. Né? Como são diversos relatos reiterados, né? E eu sou um frequentador assíduo de Porto de Galinhas, eu sei que é assim, é porque quando eu vou para não ter estresse, né? Eu vou com dinheiro sobrando para não me irritar. Mas a gente sabe que existe uma conduta agressiva, uma conduta hostil com quem não se submete. Inclusive, eu vi um vídeo recentemente de uma mulher que estava deitada na areia da praia. Um barraqueiro veio e colocou a mesa dele por cima dela. E disse que ali ia ver se tirasse a mesa dali. Né? Então, são essas questões que a gente pode começar pensando. Ok. Flávia, você tem algum ponto a se destacar desse caso? Então, né, a gente vê todo o efeito sistêmico que é a atitude dos barraqueiros contra os turistas, elas causam, né? Em especial quando os próprios turistas eles passam a desconfiar da segurança jurídica do nosso país, né? De será que é possível, assim, pelo que eu li da lei daquele país, isso não está certo. Então, por que eles estão fazendo? Porque eles estão agindo como se eles tivessem esse direito, né? Os moradores do local, né, de Porto de Galinhas, eles se sentem desprotegidos porque eles se veem, bem dizer, numa guerra, né? Então, quando a gente começa a falar dos barraqueiros, em especial da situação de Porto de Galinhas, a gente está falando de barraqueiros que estão se beneficiando de um ambiente público, certo? Como se fosse privado, botando taxas abusivas, feito o Thomas falou, inclusive coagindo os turistas a você só pode usar se você pagar,
né? Então, até que ponto eu queria questionar, né, os juristas em especial, porque eu sou estudante de direito, mas eu ainda não me formei. Até que ponto é, o- a, até que ponto esses barraqueiros eles vão sentir no direito de fazer o que querem sem punição nenhuma, né? Porque o Estado ele não está agindo nesse caso, e se está agindo, ele está de maneira muito leniente, muito, como é que eu posso dizer, fragilizada, né? Porque também eu acho que eles ficam sem ter para onde correr. Ok. Vocês podem me explicar? Mariana, você tem algum posicionamento de um dos lados? Enfim, você está mais do lado do barraqueiro, do lado dos turistas? Na sua opinião, quem é que lá tem razão? Eu acho que as taxas como muito na liberdade de andar nas praias do Nordeste, basicamente. Porque a gente vem para João Pessoa, a gente vai para vários lugares e o panorama é o mesmo, que eu considero essas cobranças, essas taxas abusivas. Sempre tem um jeito da gente, dessas compras casadas, sempre tem uma coisa de vou converter em consumo excessivo, né? Umas coisas assim meio que fora da órbita do real. Principalmente nesses momentos de alta estação, né, de veraneio, a gente está vendo desde o estacionamento, gente. Tem lugares em João Pessoa cobrando R$ 100 pelo estacionamento, sabe? E aí é uma coisa que se estende entre barraqueiros, esses estacionamentos na rua e coisas desse tipo. Parece que a gente roda num... O Estado é insuficiente nessa proteção, na nossa proteção enquanto cidadão. E aí parece uma coisa estranha, mas assim, proteção para quem, né? O barraqueiro se vê como alguém que precisaria de uma proteção e de um espaço. A gente que vai consumir nesse espaço, como as pessoas, como o casal que foi agredido, se vê de outro lado. E eu fico do lado do casal mesmo. Eu sei que tiveram várias divergências, eles acabaram discutindo, enfim, acabou na agressão. Mas, para mim, é um panorama cansativo, porque eu só vejo uma piora, ano após ano. Veraneando em praia, especificamente eu veraneio em praia todos os janeiros, eu vejo o mesmo panorama. Então, para mim, esse mais do mesmo parece que não tem uma solução. Parece que a solução, e nem é, não é algo que é nem debatido, não é algo que a gente vê mudança. A gente vê só as pessoas que já trabalham na praia tomando esse espaço cada vez, ampliando esses espaços, né? O guarda-sol, tudo isso sempre uma ampliação. Então, não tenho, eu tenho dúvidas de como seria feito uma proteção, um resguardo assim dos nossos direitos, mas eu estou do lado dos turistas. Bem, gente, ok, eu acho que somente eu vou ficar aqui do lado dos barraqueiros aqui, não necessariamente do lado deles, né? Porque eu acho que isso é uma questão da economia popular, né? E tradicionalmente no Brasil, quando o governo, né, o Estado, né, o governo que eu digo na função do Estado, exerce o poder dele, a força dele, para tentar regular alguma coisa dentro da economia, em geral, essa mão é muito pesada e ela é desproporcional e acaba deixando todo mundo insatisfeito. Não que o Estado tenha que dar felicidade para todo mundo, né? Mas eu acho que a tentativa de regular esse mercado, tentando limitar o poder econômico do barraqueiro, de exercer, de cobrar o preço livremente, né, por aquela área, sem olhar o aspecto do barraqueiro em si, né, olhando o sentido econômico da questão da oferta e demanda, eu acho complicado, né? Ninguém quer ter o seu salário ou o seu negócio com um preço regulado pelo governo, né? Eu não acho que o governo deva regular o preço da cerveja, eu não acho que o governo deva regular o preço do peixe que o barraqueiro tá cobrando, né? Mas, assim, as pessoas acham que aquilo é tudo muito caro e que a forma que tem de se resolver isso, em geral, é o governo indo lá e fazendo aquilo que a vontade democrática e popular tem para resolver. Tá entendendo? Ah, não, deve se proibir, então, o barraqueiro de cobrar pela cadeira da praia. Eu acho que isso é complicado, porque, novamente, as pessoas não olham. O barraqueiro, ele está numa atividade de risco, é uma atividade legal, né?
Ele não tem a posse da praia, ele não tem a propriedade da praia, ele não tem a licença de uso da praia. A qualquer momento pode Sim. vir simplesmente um juiz lá, dar uma canetada lá e dizer: olha, vocês têm que sair daqui. Né? E o barraqueiro, dentro da economia popular, ele construiu aquele Porto de Galinhas também. Tá entendendo? É uma colaboração também do barraqueiro que deve ser reconhecida em construir o ponto turístico de Porto de Galinha, né? Porto de Galinhas, e principalmente aquela área ali, é uma área muito peculiar, né? Eu tive casa em Porto de Galinha, desde os anos 80 eu frequentei, desde a época do camp lá, o Vale das Cascatas, não sei se vocês conhecem, mas existia um campo lá do lado da casa do governador, Vale das Cascatas, né? O Porto de Galinha nasceu dos campeonatos mundiais de surf que tinha lá, né, das seletivas regionais, né? E o que acontece a praia de Porto de Galinha, aquela parte do coral é muito peculiar, porque só tem mais ou menos 600 metros de praia, né? Mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso, 600, 700 metros de praia, com coral protegido. Se você for para depois do coral, o mar é muito agitado, você vai acabar se afogando, é um problema. Se você for para a área de Cupe, né, que é uma área antes daquela barreira de coral, também é uma praia extremamente complicada de se banhar. É onde, historicamente, quando eu veraneava lá, enfim, todo dezembro e janeiro, passava os 2 meses lá, se tinha diariamente 4 a 5 afogamentos naquela área. Né? É uma área muito crítica de afogamento. Você só vai ter um Caramba. banho bom lá para a parte de Barra de Jango, como é mesmo? Muro Alto. Em Muro Alto, que tem novamente uma barreira de coral protegendo, né, o banho, que você se sente confortável de entrar na água e aproveitar o mar. Né? Então, assim, existe uma demanda das pessoas, né, que querem estar naquela área, especificamente naquela área, por causa da beleza natural dos corais, né, que é belíssimo. É um coral singular, assim, não, eu não conheço em Pernambuco outra praia que tem um coral na extensão que tem, né, com as belezas naturais que tem, né, do que Porto de Galinhas. E é um banho seguro, né? Então, quando você tem crianças, né, quando você tem jovens, né, você quer que seus filhos tomem banho numa área segura. Então, aquela área é uma área extremamente assediada, né? E aí eu vejo esse problema, né? Porque realmente há uma demanda, as pessoas querem estar ali na frente do coral de Porto de Galinhas, e é uma área geograficamente complicada. Apesar de, como Mariana falou, esse problema ele se arrasta, ele é no Brasil todo. Isso é no Brasil todo. Toda a praia turística você vai ter o barraqueiro e vai estar cobrando, né, por isso. Mas em Porto de Galinhas, eu digo que esse problema é muito pior, ele é muito mais elevado, porque justamente a restrição geográfica da área. É uma área muito pequena, que só tem um período da maré, que é na maré baixa, que você consegue curtir a praia. Quando a maré está alta, acabou, não tem barraqueiro, não tem nada, a água bate praticamente no muro das casas, né? E você tem a atividade do risco do barraqueiro, que ele está lá, mas ele pode a qualquer momento sair de lá, né? Mas eu entendo sim que realmente as pessoas estão sendo, de certa forma, coagidas, né, a participar daquela economia que realmente, para o bolso do brasileiro, é algo extremamente caro. É mais ou menos essa minha posição. Thomas, você vê alguma forma de poder organizar isso, né, na sua cabeça, de acordo com o que eu falei, sei lá, sua posição? Ó, então, é muito complicado. Eu tive um aluno, porque já tem uns anos que eu trabalho com educação popular, né? E aí eu tinha um aluno que ele era anarcocapitalista. E aí, e eu com meu pensamento Eu também liberal, né? tive. Não sei se tu vai lembrar dele, Mari. Ah, não, tu não trabalhou com a gente nos ex, não foi? Não fosse Não. muito tempo, foi não, então tu vai lembrar não. Mas enfim, em determinado momento a gente estava debatendo sobre o Estado ser bom ou não, e aí ele trazia. E aí eu perguntava como é que vai funcionar, né, esse anarquismo para você, né? Como é que funciona a aplicação da lei, como é que funciona a retificação das condutas, que em algum momento tem que ser impositiva mesmo. Aí ele devia, não, mas a gente só não tem Estado, mas a gente faz uma justiça só que privada, aí uma polícia só que privada. Aí eu perguntei para ele, veja, é uma organização, certo, que tem autoridade sobre um território, que pode impor a vontade dela por meio da força,
né? A diferença é que você colocou o nome privado no final. Assim, mas onde é que eu quero chegar? Todas as organizações humanas, elas tendem ao, à oligarquia. O Estado é a manifestação racional da oligarquia. Né? Quem fala que as organizações tendem à organização é Robert Mitchell. E a gente tem o nascimento do Estado, seja pela teoria dos contratualistas, que é uma teoria mais bonita, seja pela teoria do bando estacionário, que é uma teoria mais moderna. Eu acho que elas, de certa forma, se cruzam. De qualquer forma, não existe vácuo de poder. Né? Onde quer que exista um espaço, que existam pessoas, alguém vai se organizar para exercer o poder ali. E aí o que acontece? A gente tem a formação de oligopólios econômicos, que seriam esses barraqueiros que vão tentar impor a sua vontade dentro de uma faixa de terra. E aí o problema maior, eu não digo nem que o problema maior seria se a gente cumprisse as regras do barraqueiro. O problema maior é que a gente aqui tem que servir a dois deuses. Né? É o mesmo problema, por exemplo, de um crime organizado em uma favela. E aí Mariana tá me olhando fechando o olho, querendo ver onde é que eu vou chegar. Veja, eu vou seguir a regra do Estado oficial ou eu vou seguir a regra desse grupo que está mandando aqui. Em tese, eu tenho que seguir a regra do Estado oficial, por mais que nem sempre ela se faça valer. Então, o Estado, via de regra, nesse caso, é a Prefeitura. A Prefeitura ela tem normativas de uso e de ocupação dos espaços públicos. Né? A Prefeitura ela tem normativas que dizem, olha, você pode utilizar esse espaço de praia, você não pode da forma que você quiser. Isso é muito contundente, você vê isso muito claro naquela parte que, antes de chegar na praia, no centro de Porto de Galinha mesmo, antes de chegar na praia, quando tem aqueles bares, aquela área que é só para pedestre, se os bares, eles têm, a calçada ela é delimitada, se você for ver, antes de ir para a parte da rua e a parte de dentro dos negócios, tem uma delimitaçãozinha que é feita com uma pedra diferente, uma linhazinha que é feita com uma pedra diferente. E eu estava lá recentemente, coloquei a minha cadeira, né? A mesa dele estava perto disso, coloquei a minha cadeira um pouco fora dessa linha. Imediatamente o garçom chegou para mim e disse: Olha, não pode colocar aí fora dessa linha, não. A área que pode usar é só essa. Então veja, existe uma regra, ou existe uma normativa que diz como é que esse espaço público ele vai ser utilizado. E também existe essa normativa para o uso das praias. Eu não sei se foi Flávia que falou que tinha que seguir a norma, acho que o poder público não estava nem aí, né, que estava sendo ausente, que estava sendo frágil. E é verdade, porque veja, tanto é verdade que esses barraqueiros que se envolveram nessas situações, eles foram suspensos. Ou seja, existe uma normativa, existe uma licença que garante a esses barraqueiros, cumprindo determinados requisitos, de estarem atuando nesse local. O que a gente não pode permitir de forma nenhuma, então aí a gente vai sempre ter essa disputa, né? Entre os interesses do consumidor, os interesses do fornecedor. E eu entendo que nos espaços de praia é bem complicado, como o Cacau falou, no sentido de que normalmente é um lugar muito longe. Se você for, por exemplo, tem ilhas ali, né, perto de Porto de Galinhas, tem Santa Aleixo, etc., que você vai para esse lugar, e se você for para esse lugar é ainda mais caro. É por que tão caro? Veja, é um lugar que eu só consigo ir se eu for de barco. Então tem que ter a manutenção do barco, tem que ter a garantia de normalmente alimento, que esse alimento não vai estragar. Então eu tenho que contabilizar o desperdício dentro dos custos. Tudo isso entra. Tem imposto que é altíssimo, né? Se você compra um sorvete, é um para você ou para o governo, basicamente. Então, assim, a gente tem que considerar isso, mas a gente precisa considerar que, no final das contas, você não pode servir a dois deuses. Então, a gente precisa definir quem é que vai ter o mando. Como? Né? Seria, e aí Alexandre de Moraes pode tentar prender a gente, como seria crime de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, a gente dizer que o barraqueiro é quem manda, porque não pode ser, a gente precisa observar as normas que foram aprovadas pelo Estado, em tese democraticamente. Então, o problema real ele nasce na medida em que aquela pessoa está ali e o governo não faz a fiscalização adequada. Porque se existe uma norma que proíbe, por exemplo, onerosidade abusiva dentro do direito do consumidor, por que, que o PROCON de Pojuca não está lá resolvendo? Por que, que o PROCON de Pernambuco não passa fazendo a fiscalização para verificar preços? Para verificar a venda casada? Por que é que foi necessário diversos relatos de turistas sendo fisicamente agredidos para que a prefeitura tomasse uma atitude? Então, eu acredito que a gente ir na pegada
de uma aplicação proporcional do direito entre dos direitos do empresariado e dos direitos do consumidor, mas que efetivamente a gente faça essa aplicação, ela resolve a situação de um uso ordenado e organizado, sem que isso signifique o domínio completo da extensão da faixa de areia pelos fornecedores, porque isso seria equivalente a uma privatização irregular da área. Eu acredito que seja nesse sentido. Ok. Flávia, você tem alguma posição para uma solução desse conflito entre os interesses dos barraqueiros e dos turistas, enfim, que frequentam a praia de Porto de Galinhas e no Brasil todo, de certa forma? Vê só, Cacau. Eu vou fazer uma apanhada aqui do meu pensamento que eu estava querendo contribuir enquanto o Thomas estava falando, enquanto você estava falando, então. Tudo bem. A gente tem que entender que o pensamento liberal clássico, ele diz que a liberdade ela só existe quando há previsibilidade jurídica. A gente precisa que haja a regra, certo? Para que, inclusive, a nossa propriedade ela seja assegurada. Inclusive isso, né? Então, o que é que está acontecendo? As regras do uso dessa praia, desse ambiente público, elas estão muito confusas, certo? Se os barraqueiros sabem, eles não estão interessados em seguir essas regras, certo? A aplicação da lei ela está acontecendo de uma maneira seletiva, seja por falta de fiscalização adequada, ou até por causa de uma fiscalização seja corrupta, seja comprada por esses barraqueiros, certo? Mas aí o que está acontecendo é a ausência jurídica, a ausência da segurança jurídica, certo? A gente, como liberal, a gente distingue bastante a propriedade privada dos bens públicos, certo? Os bens públicos, eles não podem ser privatizados de maneira nenhuma por particulares. E a praia, ela é um ambiente público, ok? Nesse caso, quando você falou que eu estou do lado dos barraqueiros, eu acho que eles estão com a razão, que eles podem colocar o preço, a gente tem que entender também que o livre mercado ele não é a ausência de regulação, certo? Ele precisa também de uma regulação, não é um mercado sem regras, existem regras, por mais que sejam mínimas, mas elas têm que ser claras e elas têm que ser impessoais, para que isso funcione. Então, quando há a questão de cobrança abusiva, de coação, de violência, que distorcem preços, eliminam concorrências, geram risco reputacional ao destino turístico, no caso. Hoje em dia, Porto de Galinhas é visto de uma maneira horrível, principalmente para os turistas. Para os turistas, eles estão vendo aquilo ali como um ambiente que eles podem sofrer violência e não vai haver um policial, não vai haver um um tipo de segurança que eles possam recorrer, certo? Eles vão sofrer aquela violência e não vai ter fiscalização. E a gente sabe que a violência é a negação absoluta do liberalismo, né? O uso da força ele não pode ser privado, ele tem que ser de preferência do Estado, e esse uso da força ele tem que ter um propósito, tá? Porque o Estado ele tem que ter um motivo para usar a força, porque ele já tem a força, ele já tem o poder da força, ele já tem o poder de coerção no Estado, né? Então ele tem que ter esse motivo para ele poder intervir e não simplesmente intervir, feito acontece muitas vezes. Inclusive a gente pode até ser preso por isso, feito o STF faz, ele intervém em causas que ele não precisaria, entendeu? Aí a gente vai ver. Então, tem a responsabilidade individual e de concorrência, né, no liberalismo. Cada agente responde por seus atos. Quem age com violência ou fraude sai do mercado. A aplicação prática é captação de licença, responsabilidade penal, exclusão de associações, mas nada disso está sendo aplicado na regra, na prática, né? E isso é o que protegeria os consumidores, os barraqueiros que estão agindo de maneira correta, que estão a par da lei, que estão regularizados, e o próprio livre mercado, né? Alguém quer contribuir com a minha fala, se alguém quiser? Porque eu estava querendo falar e aí estava todo mundo falando, eu estava com medo de atrapalhar. Se alguém quiser contribuir com a minha fala, pode falar, tá? Não, Cacau, você está me tranquilo. olhando. Quem quiser cortar também, a minha fala fica à vontade. Bem, agora quem não falou, Mariana. Mariana, você tem alguma solução, alguma sugestão para que se solucione esse conflito entre os barraqueiros e os turistas?
Engraçado que eu não vou pensar a solução possível. É porque Eu para vim pensar no pensando, problema, o problema é fácil, né? Você vê aquilo ali, né? E você quer ajeitar aquilo ali. Mas e aí? Porque existem diversos interesses, né? Existe o interesse dos barraqueiros, uhum, existe o interesse público, né? Porque o poder público quer que a praia se desenvolva e desenvolva a economia, né? De certa forma, do local, e também tem o uhum, interesse dos barraqueiros, que querem, estão ali para tentar prosperar, né, no mercado, né? É a intenção deles, né? sim, porque é engraçado, como liberal, parece que o meu pensamento ainda vai para o lugar de regulamentar. Contramão total, meu Deus. É o vício do jurista, o vício Meu do jurista. Deus, toda vez que eu penso em algo, eu penso, nós vamos ter uma reunião, os dois lados e regulamentar. Eu falei, meu Deus, eu estou a própria contraposição. Então, eu não consigo pensar em algo que seja uma solução de saída. Eu consigo ainda pensar mais no problema do que numa solução possível, mesmo ouvindo vocês, assim. É porque Mari, na realidade, ela é É, bem na pegada de Habermas, né? Da democracia isso. plenamente consensual. Vamos juntar todo mundo aqui e ver se a gente chega a algum lugar. Ó, Tá? vê só, como solução, eu penso sim numa regulamentação, eu penso numa fiscalização mais efetiva. Eu acredito que esses barraqueiros, eles teriam. Eu acho que a gente já chegou até a conversar sobre a questão deles precisarem de um CNPJ ou se eles, com o CPF, conseguiriam responder pelos crimes. Eles conseguem, com o CPF, eles conseguem, mas que deveria existir uma regulamentação dessas barracas. E se não existir essa regulamentação, nada vai para frente. E, além da regulamentação, precisa ter uma fiscalização, precisa que o PROCON ele seja efetivo, que a polícia ela seja efetiva, que eles estejam a par do que está acontecendo e não façam vista grossa porque acham que o poder da milícia ou da máfia por trás dos barraqueiros pode ser muito mais poderoso, porque a gente entende que o poder que a gente determina ao Estado é justamente o poder de intervir em caso de violência absurda, nesses casos assim, né? E quando a gente vê o Estado naquela situação que ele deveria agir, ele sendo omisso, a gente se questiona, então, por que eu estou dando o poder ao Estado de intervir? Se quando ele deveria intervir, ele não está intervindo. Porque ele tem que me dar a segurança jurídica, ele tem que me dar a segurança normal, a segurança É de o que a gente chama frequentar um de poder e espaço dever. público. Né? É o que a gente chama de poder e Isso, dever dentro do direito administrativo. Ele tem o poder de fazer porque ele tem o dever de fazer. Bem, eu vou tentar isso. Então, defender o ponto de vista novamente dos barraqueiros dentro do princípio da economia, né? Novamente, eu acho que vocês ficam forçando muito a barra na questão da regulamentação da atividade do barraqueiro para limitar alguma coisa. Eu acho isso extremamente negativo, na minha opinião. Na minha opinião, o barraqueiro deve cobrar o que ele acha que deve cobrar, tá entendendo? Ah, quero cobrar cadeira, mesa, R$ 600 no peixe. Na minha opinião, ele deve ter o direito de cobrar. O que eu acho que deve ser uma sugestão, no caso, é a organização do terreno da área, né? O barraqueiro, na minha opinião, ele não pode indiscriminadamente, sem nenhum tipo de contrapartida, se apossar daquele terreno ali da praia, que não é propriedade dele, né? E impedir que as pessoas frequentem, no caso, a praia, né? Existe, em Porto de Galinha, existem umas bandeiras, eu não sei se vocês já perceberam, né? Existe uma bandeira onde começa a área de barraca, né? E uma que delimita o final da área de barraca. Só que essas bandeiras ficam justamente no lugar que as pessoas mais querem frequentar, que é na frente dos corais, né? Se você ver, a bandeira começa no início da área do coral e o final da bandeira é no final da área dos corais, que é justamente onde é o melhor banho, onde as pessoas mais querem estar, né? Então, na minha opinião, assim, uma maneira que deveria existir, e isso deveria existir no Brasil todo, tá, gente? Eu não me limito a Porto de Galinhas. Aí eu digo, aí eu vou concordar, a questão da regulamentação da área, né, separando, fazendo a segmentação. Olha, aqui tem que deixar o popular que chegar, colocar o guarda-chuva, o guarda-sol dele, aquela barraca dele, a cadeira dele, tudinho, e deixa o barraqueiro livre para cobrar o preço que ele quiser.
O barraqueiro tem a área dele para explorar economicamente da maneira como ele acha conveniente, né? E você tem que garantir que o popular, que eu chegue lá, que outras pessoas, qualquer um chegue lá e queira colocar uma mesa, uma cadeira e querer curtir a praia, ele tenha garantido a área dele lá. Né? Eu acho que o brasileiro é folgado, é muito mal acostumado, ele não quer levar cadeira, ele não quer levar mesa, ele não quer levar isopor, ele não quer levar cooler, ele não quer levar nada, ele quer ir para a praia, quer sentar na cadeira do barraqueiro e não quer pagar nada. Sinceramente, eu acho isso uma injustiça com o barraqueiro. Né? Não, Eu acho que o vamos lá, barraqueiro Cacau, ele vamos lá. está prestando serviço, é um trabalho, de certa forma, que deveria ser remunerado. Né? E eu acho que essa é a melhor maneira, tá entendendo, de tentar satisfazer os dois lados. O Estado não se mete muito na questão de regulamentar a atividade do barraqueiro, e o turista tem acesso à praia, o banhista, né, que queira curtir a praia lá, ele tem acesso a um local lá e que ele pode curtir a praia dele. Ah, lotou, ah, tá cheio, ah, não sei o quê. Meu amigo, aí se lotou, se não dá mais, você procura outra praia. Tem outras praias ali, a 3, 4 quilômetros para um lado e para o outro, que também fornece um bom banho com uma estrutura parecida. Né? Essa é a minha opinião. Boa, Cacau. Eu Então, concordo que a Cacau, gente tem uma tendência a querer demais regulamentar, ver a regulamentação como a primeira saída, sabe? Parece que a primeira coisa que vem, até para quem é contra a posição, é: opa, vamos regulamentar ali, vamos criar um É o impostinho. mais prático, né? Você demandar do governo, né? Sempre. Thomas Alfinetor, né, na questão do anarcocapitalista, eu sou anarcocapitalista, né? Mas como anarcocapitalista, eu defendo os dois princípios, né, que eu acho que são os maiores do anarcocapitalismo, que é justamente o PNA, né, que é do princípio de não violência, você não pode resolver absolutamente nada perante a violência, e o princípio da propriedade privada, que é um problema que a gente tem, né, que a praia, né, como ela não tem dono, né, e eu não estou dizendo que ela deveria ter, tá entendendo? Dizendo isso, mas como ela não tem dono, você não tem alguém para poder justamente organizar as questões, né, de leis e de como privadamente as pessoas organizam seus É negócios. ainda pior, viu, Cacau? É Entenda que ainda pior. o A praia governo ela tem dono, o dono é o governo, por isso que não funciona. isso, de Por certa isso que forma, eu... né, o dono é o governo e de certa forma ele diz também que é o povo, né, que é o dono da praia. Mas na verdade, no momento que o governo quiser canetar alguma coisa, né, sobre a praia, que se faça vontade daquilo que o governo determinou, né? E eu acho isso muito perigoso. As pessoas não têm noção do perigo que é do governo tentar se intrometer na economia de algum negócio. Em geral, não vai bem. Em geral, ele exagera, tenta buscar interesses próprios, né? E aí, se aumenta a regulamentação, aumenta mais o preço, porque vai aumentar ainda mais os impostos. E eu acho isso muito complicado. Né? Mas, assim, a situação que existe hoje em Porto de Galinha é uma situação que também eu acho que não é justo com o banhista, que quer ir lá. O banhista precisa e merece o espaço como frequentador de poder ocupar também a faixa de areia e curtir o seu banho sossegado. É, pronto, então, Cacau, eu acredito que seria interessante que o barraqueiro ele parasse, certo? De agir como se a praia fosse o quintal da casa da mãe dele, certo? Que já que o brasileiro ele tem essa propensão a querer se sentar numa mesa, a querer um certo tipo de conforto, inclusive o próprio turista ele vai procurar conforto, que ele não vai querer, eu vou na praia, vou me sentar aqui numa canga e ficar igual a plantinha, somente vivendo do sol e da água. Claro, ele vai querer um conforto. Então, assim, é interessante que o barraqueiro ele monte a barraca se houver demanda, porque o que acontece muitas vezes quando a gente chega numa praia é que está a praia inteira ocupada por barraca montada, você não tem o direito de tirar aquela barraca e usar aquele espaço que nem está sendo usado por um cliente. Então, assim, beleza, o barraqueiro ele pode vir a cobrar a taxa dele, que ele achar justa no serviço dele, mas que ele entenda que a areia da praia, a faixa de areia não pertence a ele, não é quintal da mãe dele, não é quintal da sogrinha dele, da tia, da amiga da mulher.
Então, ele tem que entender que as pessoas estão ali buscando serviço, mas também estão em espaço público. Que ele cobre o valor que ele está justo, beleza, mas que ele respeite o espaço público. Então, assim, mercado. Peraí, Aurora. Livre mercado não é terra de ninguém. Tem regra e a regra precisa ser clara. Então, eu quero botar o meu preço, qual é a regra para eu colocar meu preço? Se eu vou botar a barraca se eu tiver cliente. Não adianta eu ocupar aquela faixa de areia se eu não tenho cliente. É atividade de risco, sim. Atividade de risco, você escolheu ela porque você quis. Bem, as considerações finais, quem é que vai começar? Eu posso ir para as considerações finais, até porque eu já ia falar agora ao final da fala de Flávia. Já posso ir dizendo? Bem, não, deixa Para, só filho. dizer. Ali. Pronto, Tranquilo. Bem, então. gente, Então, eu acho que a minha fala final ela vai um pouco agora mais no sentido do que Cacau pensa em termos da economia se autorregulando. Né? olha, tá vendo o sanguinho anarcocapitalista. A gente enquanto jurista, tem a tendência de regulamentar, até porque a gente sabe que o direito, quando tem vontade política, ele funciona. O problema da gente é a falta de vontade política, inclusive porque muita gente ganha até a própria manutenção desses vendedores fixos, né, de espaço público aqui em Olinda, tem o pessoal das tapiocas e tal. A gente sabe que a manutenção desse pessoal que tem essa licença para estar ocupando essa mesma barraca, esse mesmo espaço há tanto tempo, é uma espécie, né, de captação de voto. Né? Você garante o voto daquela família, dando a licença para aquela família ficar ali ad eterno. Né? Mas então, se o Estado ele é falho, quem é que funciona? E via de regra muito melhor, porque aí é implacável. É o mercado. Perceba que recentemente saiu a notícia de um guia turístico lá que ficou absolutamente chocado lá em Porto, porque em alta estação as cadeiras estavam todas vazias na praia. E as pessoas que estavam chegando estavam se encolhendo em qualquer canto na areia, mas não sentavam nos barraqueiros. Então, assim, quando essa situação, que já era uma situação revoltante, mas ela ganha uma proporção capaz de agitar os afetos, né, enquanto um fato social, bem naquela perspectiva de Durkheim, capaz de agitar esses afetos, de fazer com que essas pessoas se mobilizem com um objetivo, com uma consciência coletiva comum, essas pessoas elas passaram a fazer o boicote dos barraqueiros. E aí os próprios barraqueiros vão perceber que se eles forem com muita sede ao pote, eles vão acabar, na realidade, perdendo. Então, se os barraqueiros foram aquelas pessoas que ajudaram a construir, eles passam a ser as pessoas que estão ajudando a destruir, uma vez que eles se acomodam dentro daquela oligarquia de mercado. E aí o que é que acontece? É aquela velha máxima, né? Ou você morre cedo para ser lembrado como herói, ou você vive o suficiente para ser lembrado como vilão. Né? Por quê? Porque não tem como. É da nossa natureza, quando a gente se acomoda, a gente se sentir dono daquele espaço. Por isso, inclusive, por exemplo, que no poder público, esses cargos que são quase eternos, como de ministros de cortes superiores, a pessoa acha que ela é o judiciário. Né? Ela não está ali administrando uma função judiciária. Ela é a personificação do judiciário. Bem aquele... o Estado sou eu. Né? Então, assim, é a mesma coisa lá dadas as devidas proporções, é a mesma coisa dentro daquele espaço da barraca. E aí eu tô vendo o Mário agora no escuro, eu tô achando muito engraçado, porque é essa imagem que vai aparecer no podcast de Mariana jogada no quarto escuro. Mas assim, é, mas assim, então esses barraqueiros, eles vão começar a sofrer a própria pressão mercadológica, mas para que isso ocorresse foi necessário que existisse uma atenção e um interesse ao menos da mídia sobre esse fato, para que as forças sociais, as normas sociais, não as normas legais, mas as normas sociais, os fatos sociais, eles se impusessem com a força que eles possuem. Então, assim, ou o poder público faz alguma coisa, ou as pessoas vão fazer. Né? E tem o Thomas Sowell, naquele livro Fatos e Falácias da Economia, que foi o único livro a única coisa que eu já ganhei em concurso na minha vida, que estava embaixo da minha mesa, eu ganhei ele no negócio do SFL, eu acho. Né? Em algum dos capítulos dele lá, que ele fala sobre como as coisas afetam a prosperidade de uma nação. Em algum dos livros ele diz, alguns liberais eles acham que o liberalismo é o que traz prosperidade econômica, mas é uma mentira.
O que traz prosperidade econômica é, como Flávia estava dizendo, segurança jurídica. Eu preciso saber exatamente quais são as regras do jogo. Porque se eu sei quais são as regras do jogo, eu me preparo, eu consigo organizar o meu negócio para que ele seja lucrativo. E aí ele dá o exemplo de algum dos ditadores, aquele ditador da Mongólia, né, que invadia a China, algum canto assim, que assim, era um cara extremamente cruel. Mas com ele era o seguinte: aqui no meu território, a regra é essa. Não tem regra diferente para amigo, não tem regra diferente para inimigo, não tem regra diferente para ninguém. A regra é essa. Então as pessoas conseguiam transacionar, conseguiam ser comerciantes naquele espaço dele, porque eles sabiam o que ia acontecer. Ditador, não ditador, democrata, não democrata. O que vai garantir que um local prospere economicamente é: quando eu chegar lá, vai acontecer o quê? Porque aí eu consigo me organizar para chegar. Né? Eu acredito que seja dentro dessa perspectiva que a gente consegue observar o futuro do que vai acontecer ali em Porto e em outros locais de grande aglomeração, de grande densidade demográfica, especialmente nessa parte de serviços, de turismo, etc. Ok. Thomas, eu... Eita, Flávio, desculpa, como tu Cacau. falou da última vez, eu vou começar por Mariana agora. Nas considerações Fica à finais, vontade. Mariana. Acabou caindo, não. Por favor, que não tenha caído. Vocês estão me ouvindo? Vai precisar cortar. Estão me ouvindo bem? Mas a gente está te A gente ouvindo. A te tua ouve, só não imagem te vê. sumiu, mas a gente está te ouvindo bem. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá vendo Voltou. agora? Pronto, voltou. Bem, gente, ainda assim, sem uma conclusão, assim, como é que eu digo? Conclusões que eu acho que sejam atos de previsibilidade, vamos dizer assim, solucionáveis e coisas assim. Eu ainda saio do podcast com essa impressão de ainda querer uma reconciliação, uma regulamentação, tá tudo, os ponteiros aqui desse relógio devem estar muito desajustados por não ver outras saídas factuais, mesmo do que, tipo assim, eu concordo com o Cacau, com a ideia da liberdade dos barraqueiros, de ir lá e colocar o preço, e também concordo com o Thomas quando o mercado, ele funciona como algo que, como é que eu posso dizer? De um lado regulamenta. Eu acho que adoro essa palavra, né, minha gente? Regulamentar, eu já falei ela umas 20 vezes na minha pouca nessa paração. Mas o que é que eu penso? Talvez eu não sei o que dizer, talvez eu mesmo tenho que sair desse podcast repensando a ideia de liberdade e individualidade. Eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco distante, várias teorias e várias coisas nesse sentido, mas uma prática que não está tão consoante com essa ideia. Então, saio do podcast, mas com ideias a se pensar, repensar e pensar novos caminhos, do que com algo fechado, com ideias mais fechadas, sabe? Eu sinto o meu horizonte um pouco mais aberto. Essas são minhas considerações. Tá, já. Obrigado, Mariana. Flávia, quer complementar alguma coisa na consideração final? Quero sim. Eu acho que eu cheguei a comentar essa semana com o Tom, mas se não foi hoje, eu estou muito viciada em um influencer chamado Ben Mendes. E ele é a Ronda do Consumidor de Minas Gerais. E esse rapaz, ele me veio num vídeo com uma fala muito interessante. Ele fez assim: muitas vezes a gente contrata um serviço e a gente assina um contrato que não vai de acordo com o Código do Consumidor. Mas o Código do Consumidor, ele ainda será a lei máxima. Quando a gente for analisar o caso, ele vai ser a lei máxima. Então, muitas vezes a gente aceita certos abusos porque a gente quer aquele serviço, mas a gente precisa também entender, existe uma regulamentação. Por exemplo, o banhista não, a pessoa que vai usar a praia para consumo, ela é um consumidor. Então, até que ponto a gente pode entender que esses barraqueiros eles vão ter o direito, certo? Enquanto comerciantes, de se impor naquele ambiente que ele é público, certo? Eu vou sair desse podcast me questionando
Porque muitas vezes eu tendo a correr do autoritarismo, né, minha gente? Eu tento correr, mas nesse caso dos barraqueiros, eu fiquei impressionada como eu terminei sendo autoritária. É, é um. Já tá rindo. É uma atividade, mas existe o mercado como, meu Deus do céu, como um termômetro, né, que ele vai dizer se aquela pessoa ela vai conseguir vender também de acordo com o preço. O consumidor ele vai atrás não só de qualidade, como de preço, como de conforto. E também a gente tem que entender como se trata de um espaço público. Vai ter pessoas que vão consumir de outra maneira. Vai no mercado, vai comprar uma cervejinha, um refrigerantezinho, um amendoinzinho e vai levar para consumir na praia. Então, assim, essas pessoas elas também são consumidoras, elas também estão no mercado do consumo, certo? Estão procurando consumir de alguma forma, elas estão naquele local. Então, o que eu questiono, o que eu quero levar como questionamento é, sendo um espaço público, um espaço onde pessoas consomem alimentos, consomem bebidas, não só do barraqueiro, até que ponto o barraqueiro ele tem o direito de impor o consumo da sua barraca. Ok. Bem, o meu ponto, eu vou continuar sustentando ele, porque eu acredito que é o seguinte: Porto de Galinha é uma praia peculiar, porque, justamente como eu falei, ela tem uma questão de limitação geográfica. Então, como há uma limitação geográfica e toda a extensão da praia, que é mais assediada, está ocupada por barraqueiros, então não há livre concorrência, porque esse é o mal que existe, né? A praia é um campo limitado, e em Porto de Galinha é extremamente limitado. De cabeça aqui eu posso citar também, sei lá, Calhetas, né? Mas Calhetas não é tão assediada. Você tem aquela ponta ali de Gaibu também, que é bem assediada, e Praia do Xarel também. São as praias que eu conheço que são muito pequenas, são bem limitadas. Bem, me repetindo, quando a gente chega em Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas, me repetindo, é uma praia muito peculiar, né? Ela é muito limitada geograficamente, né? E isso proporciona o que Thomas citou anteriormente, que é a formação do oligopólio, né? Então, aqueles barraqueiros lá, né? E isso é um aspecto negativo, tá, gente? Eu acho que o barraqueiro ele tem que ter a liberdade, né, econômica de exercer a atividade dele. Mas essa liberdade econômica, sem a ampla concorrência, né, ela perde praticamente sentido, porque você simplesmente pode formar um cartel, um monopólio, né, e determinar o preço dali, que provavelmente lá em Porto de Galinha faz muitos anos que eu não frequento aquela área, mas eu acredito que é praticamente tabelado. Você vai para uma barraca e para outra, talvez a diferença seja lá de R$ 10, R$ 20 de um prato, de uma cerveja, de um coco. Se não for tabelado, eu acredito que é tabelado, né? E aí, é o que eu digo, a questão da regulamentação, na minha opinião, não deve ser em cima da atividade do barraqueiro, né? Mas em cima da disponibilidade da faixa de areia de praia para a população, né? E aí, como é que se faz isso? Ah, não, o cidadão chegou primeiro, o barraqueiro não pode, não sei o quê. Eu acho que complica, porque, novamente, eu acrescentando aquilo que Thomas falou anteriormente, o barraqueiro ele tem que ter a segurança jurídica da atividade dele, né? Se na área dele todo um banhista ocupar aquela área lá, né, né, e de boa vontade levar todos os seus produtos, cadeira, guarda-sol, aquela atividade econômica morre, né? E o barraqueiro que ajudou, novamente, a formar economicamente aquela área lá, né? Ele vai ficar completamente desamparado e desassistido. Né? Então, eu acredito que é um conflito complicado, principalmente em Porto de Galinha, pela limitação geográfica. E isso que eu estou falando, isso pode ser repetido para o Brasil todo, porque esse exemplo que eu falei, isso se estende por todo o litoral brasileiro, que é muito assediado por banhista. Né? Então, assim, nos lugares em que isso é mais fácil de se fazer, onde você tem uma ampla faixa de areia, você, na minha opinião, deveria delimitar as áreas em que pode haver exploração econômica por pessoas e áreas em que o banhista possa para poder frequentar a praia e curtir o banho dele sem precisar desembolsar nenhum dinheiro. Leva a esteira, leva o guarda-sol, leva a cadeira, leva o cooler e vai curtir sua praia lá toda, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Né? Essa é a minha consideração final para
para esse conflito, né? Eu acredito que o problema que há é justamente na segurança jurídica da ocupação da faixa de areia, né, que está sem nenhuma definição, nem pelo Estado, né? E os barraqueiros estão ocupando aquilo ali e estão se apropriando daquele bem ali e que estão sem limite nenhum para poder exercer a atividade deles, né? Eles não têm concorrência para poder eles se autorregulamentar. A autorregulamentação ela só funciona no ambiente de livre concorrência, né? E sem ambiente de livre concorrência você não tem como o anarcocapitalismo, de certa forma, funcionar, né? Digamos assim. Beleza? Tranquilo, gente? Gostaram do papo? Eu achei ótimo mesmo. E, Bem, Gabriela, gente, eu Adorei. queria agradecer. Aproveitou ficar na presença de vocês. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Esse é o podcast Inominados, uma iniciativa da ONG Sentinelas, que tem por objetivo a educação de jovens na formação pré-ENEM e cidadã. As redes sociais de todos os participantes vão estar na descrição abaixo, né? E eu espero e faço convite para vocês para uma próxima participação, tanto quem está aqui na sala, como quem está ouvindo o podcast. Valeu, boa noite, boa tarde, bom dia e até mais. Tchau, tchau. tchau.